Legalização do aborto, Bruno. O que você pensa? Eu sou totalmente contrário, inclusive com o que consta hoje na Constituição, né, de que hoje o aborto no Brasil ele é considerado legal, né, você consegue fazer o aborto pelo SUS se você chegar no hospital e simplesmente dizer que você foi estuprado. A mulher, né, chegar e dizer que foi estuprada. Isso daí gera inúmeros casos aí de falsa acusação de estupro, e para a pessoa poder estuprar, é muito simples você fazer isso. Então, é um dos pontos que eu discordo. Outro ponto é a questão da anencefalia, né, que também é legal, segundo você fazer o aborto pelo SUS, e eu discordo completamente. Acho que nós temos casos aí na nossa convivência, mas no nosso, do nosso conhecimento, né, de pessoas, de crianças anencéfalas que nasceram e não nasceram mortas, elas conseguiram nascer vivas, sobreviver por algum tempo, e por mínimo que seja esse tempo, ela passa uma mensagem para alguém, ela faz a diferença na vida de alguém, por isso que eu sou totalmente contrário. Bom, vou dar a palavra às meninas, afinal, né, você é a única menina aqui. Por favor, Aninha. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso na live passada, né? Questão do aborto, totalmente contra. A vida é vida, né? Então, ninguém pode tirá-la. Sou contra mesmo, assim. Além da questão, né, que a gente estava conversando de ser hoje ainda um crime, ainda assim, né, é imoral. Então, mesmo que deixe de ser um crime em algum determinado momento, é imoral. Então, eu sou contra em qualquer caso, né, porque a vida da criança, né, tem que ser resguardada. Então, não tem nem um argumento, assim, para dizer para vocês que daria possibilidade. Não existe. Para mim, não existe nada que possibilite o aborto. Então, esse papo de mulher ser favorável ao aborto não é com você, não cola, né? Não mesmo. Eu sei, você está brincando. Davidson. Esse eu acho que é o ponto mais pacífico de todos, né? Somos todos, né, radicalmente contrários ao aborto, né, declaradamente contrários. Uma pequena só correção na fala do Bruno, para justamente fazer uma outra crítica. Na verdade, não é a Constituição que permite o aborto chamado aborto legal no Brasil, né? É o Código Penal, que é de 1941, né? E essa anomalia jurídica que o Supremo criou alguns anos atrás, que é permitir a questão também do anencéfalo. Ou seja, aí sim, a Constituição diz que é competência privativa do Congresso Nacional legislar sobre matéria penal, né? Nesse caso, não cabe em nenhuma hipótese de matéria penal, medida provisória, nada do tipo, né? Tão somente a votação pelo Congresso, como a gente conhece. Uhum. E a gente sabe que, alguns anos atrás, o Supremo, né, assim, ineditamente, nem não tão inédito que ele vem, né, rompendo algumas barreiras, de vez em quando, mas ele então faz o papel do Congresso, de uma competência que na Constituição, sim, diz que é matéria privativa do Congresso. Então, se o aborto tiver que ser aprovado no Brasil, ele tem que ser votado pelo Congresso Nacional, ele tem que ser aprovado por lá. Da mesma forma, para mudar esse dispositivo que consta lá no ranking dos crimes contra a vida do Código Penal, para ser alterado, e há algumas propostas, e salvo engano, a proposta que está lá para ser pautada da Cristonieto, deputada, acho que vocês também conhecem, para justamente mudar essa posição, que compete tão somente ao Congresso, né, que está para mudar essa disposição que está prevista lá no Código Penal, né? Então, somos contra, e aqui já, né, uma crítica importante, que é essa certa usurpação do poder legislador pelo poder judiciário, né? Nós já pautamos um pouco isso na nossa última conversa,
E de novo, né, nesse tema também a gente se depara com essa questão que eu considero muitíssimo grave, muito me assustou, porque o Supremo é a corte guardiã da Constituição e é rompe, né, com a própria ordem constitucional, né? Absurdo. Então, concordo, o Davidson foi genial, né? Eu concordo com todo mundo, eu acho que a posição... Bom, conservador significa uma posição política, econômica, mas também de moral e de costumes. O aborto é efetivamente a morte de uma criança no seio materno. Então, alguém que defenda a morte de um inocente é alguém que não entendeu ainda o que significa ser conservador, não só na política, não só na economia, mas também nos costumes. Que é disso que se trata, da morte de alguém. Bruno, eu vou te dar a palavra para responder o Flávio, mas eu tomo já a iniciativa para dizer, se alguém foi estuprado, ou se alguém foi estuprada, quem não tem culpa disso é a criança que nasceu desse ato de estupro. O aborto pune com a morte. Veja, o Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem prisão perpétua. Mas o aborto pune com a morte alguém que não tem nada a ver com a violência de um estúpido ou de um grosso. Mas, Bruno, por favor, você... Depois eu quero voltar ao assunto, tá? Mas só para você responder ao Flávio. Beleza. É o seguinte, bom, eu acho até que foi bacana o Flávio perguntar aí, né? Ele fez provocativamente, mas é muito proveitoso. Eu queria dizer isso, eu queria muito dizer isso de forma para ficar na internet, mesmo que possa alcançar o máximo de gente possível. Uma coisa que eu já falo nas minhas redes sociais, nas discussões que eu já tive sobre esse tema, nos grupos de WhatsApp que eu participo, que entra esse tema, que é o seguinte, aqui em casa nós já conversamos sobre isso. O Robson mesmo é um dos caras que ensinou a gente a conversar sobre todos os tipos de tema, justamente para que a gente possa se preparar para ele, se por acaso um dia vier a acontecer, Deus me livre aconteça, mas que se vier a acontecer, nós possamos estar preparados para lidar com isso. Nós estamos completamente cientes e concordantes, né, com a ideia de que se por acaso vir a acontecer, o aborto não é uma opção. Em momento algum será uma opção. E mais ainda, o recado que eu queria deixar, né, você foi estuprada, sua única opção que você vê aí é abortar, me liga, entra em contato comigo, tem minhas redes sociais, tem aqui o Se Discute Sim, tem o Bruno Ramos, procura lá no Bruno Ramos no Facebook, no Instagram, dá um jeito comenta nesse vídeo aqui, de vez em quando eu vou acompanhar alguns comentários, que eu vou dar um jeito, a gente resolve, a gente vai dar um jeito de não matar essa criança. A gente vai, não interessa o que vai ser feito, mas essa criança não vai morrer, no que depender da minha força de vontade, no que depender do que eu quero fazer. Então fica aqui o registro e que, se acontecer, que vocês possam me procurar, entrar em contato comigo de alguma forma, e tenho certeza que vou ganhar pessoas aí que com a mesma ideia, com a mesma disposição para isso. Aliás, Bruno, a Igreja Católica e pessoas de boa vontade fazem um trabalho enorme no Brasil e no mundo de resgate dessas pessoas. Aqui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, tem uma multidão de pessoas, tem um grupo de pessoas razoável que trabalha diariamente para ir até clínicas de aborto, salvar crianças, mães, de ir até hospitais, ir até a casa das pessoas, levar material de criança, fralda, comida, tudo, para que a mãe não tenha desculpa, assim, não é falta de comida, não é falta de emprego, e no fim das contas, pode-se, inclusive, dar a criança depois de nascida, né? Se for impossível ficar, não tem problema. A questão é que a morte é um castigo demasiado duro para uma criança que não tem culpa de nada. Então, isso. Eu sei que o Flávio, eu não sabia, mas agora percebi que o Flávio está provocando, mas quem pensa desse jeito coloca a pior das penas sobre o inocente. Ah, mas a menina ou o rapaz vão sofrer? Não vão sofrer mais do que a morte da pessoa. É claro que a dor psicológica deve ser enorme, eu não tenho critério para julgar. Eu imagino que deve ser enorme ver aquela criança crescendo fruto de uma violência. Mas pense pela perspectiva da criança.
É essa a ideia que a gente quer. É uma criança que tem lá. E não vem com esse papo que ninguém sabe quando nasce a criança. A pessoa sabe quando nasce a criança, sim. A gente sabe. Tanto assim que quando a mãe quer, a mãe faz exame de DNA para falar que você é o pai. Antes de nascer, faz que você aqui está acessando o seu boleto de pagamento da bolsa. Como é que é? Esqueci agora. Bom, para pagar lá a mensalidade da criança, né? Quando a mãe quer, ela faz isso. Então, o DNA é prova que aquilo ali é uma pessoa e não uma tartaruga. Então, não tem que esperar nascer para saber. Tem uma coisa importante também que eu queria só colocar aqui, desculpa interromper, Robson, que é o seguinte, tem uma analogia interessante, mais para frente a gente pode abordar um assunto parecido com isso, mas é o seguinte, enquanto a ciência não provar para mim que ela consegue direto ir lá no espermatozoide e falar, olha só, não fecunda esse óvulo não, que se você fecundar eles, os caras vão ter o direito de te matar a qualquer momento. E aí o óvulo tem o direito de escolha, o espermatozoide tem o direito de escolha de fecundar ou não o óvulo, eu vou continuar com essa minha posição. Tá? Mais para frente a gente vai, eu vou explicar um pouco mais essa minha posição, porque pode ter alguma aparente controvérsia aí, mas essa minha posição agora meio que explica a possível controvérsia no futuro. Eu vou terminar, mas vou terminar porque eu também tenho muita pergunta para fazer, mas vou acrescentar mais um ponto aqui importante. Tá? Eu sou contra o aborto em todos os casos, de violência física, psicológica. Acontece que as pessoas não sabem disso, eu não sei por que não sabem disso, mas 100% dos novos contraceptivos anticoncepcionais de terceira geração que estão no mercado hoje, 100% deles são abortivos. Isso está escrito na bula dos remédios. Você pega a bula do remédio e fala assim, esse remédio, se não evitar que o espermatozoide chegue até o óvulo, evitará que o óvulo fecundado se coloque na parede do útero. Então, está escrito no remédio. Então, eu sou contra o aborto, por razões que, como eu já disse, é uma pessoa. Então, por esse motivo, também eu sou contra os métodos contraceptivos artificiais, especialmente esses que são abortivos, DIU e a pílula anticoncepcional. Tá bom? Ficamos por aqui.